Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas eu tenho certeza que vai chegar na hora propícia que você vai estar precisando. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, eu fui escalada pela nossa irmã Sirene, a responsável pela oração da igreja, para trazer a reflexão do manancial, Nós temos o Jardim de Oração que funciona toda terça-feira pela manhã, e aí toda terça-feira alguém escalado por ela traz a reflexão do manancial, que é da União Feminina Missionária Batista do Brasil, um material muito bom, traz 365 reflexões, se for no bissexto tem mais uma, 366, para a edificação das nossas vidas, Então, assim, muito bom nós estarmos neste dia junto, 10 de novembro de 2020, mesmo em meio a essa pandemia. E quem trouxe o estudo de hoje foi, quem escreveu, foi a Carla Machado. E eu sempre gosto de ver quem escreveu e qual o seu histórico, quem é essa pessoa. E eu achei muito interessante porque a Carla, ela não é teóloga, ela não é alguém com uma formação dentro da teologia, mas ela é uma cristã, E às vezes a gente acha que só pode escrever quem tem um título de algo, e não, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, E aí ela é designer gráfico e é empresária aqui no Rio de Janeiro. E ela traz a reflexão de hoje, que se encontra lá em Tiago 1, de 21 a 27, mas eu já vou pedir licença e eu vou ler a partir do 19. E fala assim, Tiago 1, 19. Eu vou ler direto e depois que a gente fizer a reflexão, a gente pega alguns detalhes aqui. Fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar rapidinho? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Nós não sabemos aonde essa palavra vai chegar, mas nós sabemos que o teu Santo Espírito há de guiar cada um de nós, Senhor, no entendimento da tua palavra, e vai produzir fruto e fruto de vida eterna. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E ela começa falando assim, Ela coloca como texto principal o versículo 22 que fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, o versículo 22. E ela começa contando uma história. Ela fala que um certo dia, o pastor dela contou uma história. Eu não sei de qual é a igreja dela, mas eu sei que ela guardou essa história que o pastor dela contou. E isso é muito bom, porque mostra que a gente guarda a palavra, no coração. Quantas coisas nossos pastores falaram, enfim. Ele contou a história que ele estava andando
por Madureira. Quem conhece aqui, né, o Rio de Janeiro, Madureira é um local muito famoso. Então estava andando, ele falava, né? Andava eu por Madureira quando no meio da multidão vi uma menina com uma camiseta onde estava escrito: não bebo, não fumo, não roubo, não adultero. E aí ele completa: eu quase a cumprimentei com a paz do Senhor. Até que vi no verso da camiseta, e lá estava escrito: morri, né? E aí traz pra gente como que quem não faz essas coisas, né? Enfim, e aí ele continua falando, e ela continua falando, né? Nosso evangelho é mais representado por aquilo que deixamos de fazer do que por aquilo que de fato fazemos, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque deveria ser o contrário, né? Não tem que ser reconhecido pelo que eu não faço, mas sim pelo que eu faço. E aí ela continua: e que triste é essa realidade. Jesus, ele não ficou conhecido pelo que ele não fez. Ele foi reconhecido pelo que ele fez. Ele curou, ele salvou, ele esteve lá com todo mundo, né? E ela traz alguns exemplos desses. E ela fala, né? O que Jesus fez, né? Aqui. Jesus comeu com pessoas. Jesus amou os pobres. Jesus curou o enfermo. Jesus caminhou com pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Jesus desafiou a cultura daquele momento. Jesus renunciou ao materialismo. Jesus mostrou que a grandeza está no servir. No servir. E foram essas atitudes que a igreja primitiva, né? Então, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, né? Para perdão dos nossos pecados. Depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, retornou aos céus e a igreja continuou, né? E a igreja primitiva também seguiu, ela bota assim, ó: e foram essas atitudes que a igreja primitiva também seguiu que provocaram desespero nos líderes religiosos. Esses homens, né? E aí ela cita Atos 17:6, que fala assim: esses homens que têm causado alvoroço pelo mundo agora chegaram até aqui. Por quê? Porque homens de Deus continuaram a levar a palavra, né? E hoje, depois de 2000 anos, a gente continua levando essa palavra e às vezes traz alvoroço mesmo em alguns lugares, porque confronta o pecado, mas ama o pecador, está ali junto com o pecador. E ela coloca o seguinte: hoje, infelizmente, muitas vezes, nosso alvoroço é mais para o mal do que para o bem. Né? Às vezes a gente levanta umas bandeiras que a gente tem que pensar, será que deveria ser mesmo, né? Ela traz essa reflexão pra gente. E ela fala: quando veem os cristãos como acusadores, alienados, hipócritas, intolerantes, né? Muita gente vê assim o cristão. E quando, na verdade, nós deveríamos ser semelhantes a Jesus, né? Jesus era o quê? Compassivo, autêntico, amoroso. E aí ela termina falando: sendo praticantes da palavra, sendo sal e luz, poderemos fazer a diferença, provocando sede por este evangelho de reconciliação e iluminando o caminho dos que andam na escuridão, né? Então, ela vem trazendo pra gente que a gente precisa ser o quê? A gente precisa praticar a palavra. E a gente não pode ser somente ouvinte, né? Quantas pessoas sabem? E aí, independente de ser cristão ou não, quantos de nós sabemos o que é certo e o que é errado? E muitas das vezes fazemos o errado sabendo que está errado. Olha que coisa complicada, né? E aí ela vem falando, né? Jesus era compassivo, Jesus tinha compaixão das almas e nós precisamos ter compaixão também, né? Jesus era autêntico, né? E aí ter compaixão não é você compactuar com o pecado, porque Jesus falava também, olha, eu vou te curar, mas ó, vai e não peques mais. Né? Jesus era amoroso, né? E ser amoroso não significa ser permissivo, mas ser amoroso é você mostrar o que é por amor, né? Assim, eu vejo na minha mente a questão do filho, né? Quem tem filho sabe que nós precisamos, muitas das vezes, por amor,
por amor, educar esse filho. Porque se nós deixarmos nosso filho e nossa filha fazer o que quiser, sabe o que vai acontecer? Não vai ser coisa boa no futuro, não. E como nós queremos dar uma educação de qualidade para os nossos filhos, nós precisamos, por amor, corrigir quando for necessário, né? Não é uma questão para humilhação, mas é uma questão para correção. E Jesus, todas as vezes, ele não condenou a pessoa, ele condenava o quê? O que a pessoa fazia, o que a pessoa praticava, né? E aí levava, olha, não façam isso. E no meio do povo de Deus, ele também falou, não façam isso, né? E por isso que Tiago vem e fala, não sede somente ouvintes, mas sede praticante da palavra, né? E a Carla nos alerta para isso, né? E aí, terminando, eu vou falar do final depois, vou falar no final do final, porque eu queria voltar ao texto. E o texto fala, né? Todo homem, por isso que eu quis começar no 19, fala, seja pronto para ouvir. Será que nós temos ouvido? Né? Nós estamos num momento tão difícil. Será que nós estamos ouvindo ou nós só queremos ser ouvidos? E a gente só quer ouvir quem pensa igual a gente. E aí eu ouvir o outro não significa que eu concorde com o outro. Mas eu ouvir o outro é eu dar um espaço para a reflexão, para o pensamento, para o diálogo. Hoje a gente está com dificuldade de dialogar. Hoje as pessoas querem mais falar, né? Falar e não querem ser ouvido. Ou o outro eu posso de repente até ouvir, desde que fale igual a mim, né? Então hoje a gente passa por uma intolerância, infelizmente. Mas Tiago fala pra gente desde lá dos primórdios, né? Você diz, pronto para ouvir, tardio para falar. Quantas pessoas pecando por palavra, né? E esse pecar por palavra, a gente às vezes amaldiçoa aquilo que a gente tinha que abençoar, pessoas amaldiçoando a si mesmo, pessoas amaldiçoando os filhos, o marido, a esposa, amaldiçoando as pessoas, né? Enquanto a nossa boca deveria o quê? Abençoar. Né? Tem um texto bíblico que fala, aquilo que a gente amaldiçoar será amaldiçoado, aquilo que a gente abençoar será abençoado. E aí, se a gente amaldiçoa o que na verdade a gente teria que abençoar, a gente acaba trazendo maldição para dentro da gente, né? Pro que está à nossa volta. Por quê? Porque a gente acaba trazendo essas coisas que não deveriam. Por isso que Tiago fala, né? Tardio para falar, tardio para se irar, né? E muitas das vezes a gente deixa a ira tomar conta, né, da situação, e aí a gente não age com raciocínio e acaba pecando. Por quê? Porque a gente toma uma atitude errada, porque a gente não pensou nas consequências. Eu costumo falar que tudo que a gente faz tem consequência, e é verdade, né? Então pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim, mas eu preciso o quê? Usar aquilo que Deus me deu à minha mente. E aí a Tiago fala, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muita gente está se enganando, porque tem título, porque é doutor, porque é mestre, porque é isso, porque é aquilo. Isso não importa. Ah, mas agrega conhecimento? Agrega. Mas o que você está fazendo com isso? Tem um texto da Bíblia que fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você tem muito, em vez de você ser orgulhoso, você tem que se preocupar. Por quê? Porque vai ser cobrado de você isso. E isso não é uma para condenação, mas é um alerta. Um alerta, né? E aí ele vem falando no 23, porque o Tiago vem falando, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Então, a gente chega ali, olha, né? Mas a gente precisa, quando a gente a gente é ouvinte, não praticante da palavra, aquelas coisas que a gente vê na nossa face, no nosso corpo, que precisa ser modificado, a gente não modifica, porque a gente só ouve. E a palavra, ela vem para libertar. À frente ele fala no 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, o que é ser bem-aventurado? É ser muito feliz. Então, aquilo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você não é somente ouvinte. Porque eu não sou somente ouvinte, mas eu pratico não só aquilo que eu sei, mas aquilo que eu falo e aquilo que eu aprendo. Se a gente costuma falar muito da questão da sociedade, mas se nós fizéssemos na sociedade o que deveríamos fazer, as coisas seriam muito mais tranquilas. Se nós fizéssemos dentro das nossas casas o que deveríamos fazer, as coisas seriam muito mais tranquilas. Se nós fizéssemos no nosso trabalho aquilo que deveríamos fazer, as coisas seriam muito mais tranquilas. Se nós fizéssemos conosco aquilo que devemos fazer, seria tudo muito mais tranquilo. E aí eu pergunto pra você, né? Você pode falar assim, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, porque eu tô ouvindo e eu preciso praticar. E aí eu pergunto pra você, mulher que está me ouvindo, como está o seu preventivo? Mês passado a gente falou do Outubro Rosa. E os homens que estão nos ouvindo agora, como é que está também o seu cuidado? Por quê? Porque nós estamos também agora no Novembro Azul. Então você precisa se cuidar. E aí, para terminar, eu quero falar como termina aqui, né? Sendo praticante da palavra, sendo sal e luz. Se eu botar muito sal numa comida, vai estragar. Se eu botar pouco sal numa comida, vai estragar também, vai ficar meio ruim, né? Mas se eu botar a dose certa, será excelente. Se eu colocar muita luz, vai ofuscar, eu não vou enxergar nada. Mas eu preciso ter aquela luz necessária. E o que Jesus nos chama hoje é para sermos sal e luz desse mundo. É para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe a Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por quem nos ouve, muito obrigada, Senhor, por cada família, muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença e eu quero te pedir, Pai, que como nós vimos nesse momento, que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos praticar a Tua palavra, que nós venhamos a te aceitar, Senhor, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, se alguém ainda não te aceitou, porque muitos falam, eu sei que eu tenho que aceitar, eu sei, meu Deus, que hoje, que agora seja o momento, Pai. E, Senhor, aqueles que estão afastados, que possam voltar, porque eles sabem, eles ouviram, eles sabem a verdade, que possam voltar para os teus caminhos, Pai. E aqueles que estão de pé, que tomem cuidado para não cair. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Tenha misericórdia com essa questão da pandemia. Direciona-nos, Senhor. Ó, Pai, muito obrigada pela Igreja Batista Central. Muito obrigada, Senhor, por esse despertamento de fazer a Tua obra nesse momento, Senhor. Nessas terças-feiras, anunciando a Tua palavra e fortalecendo as nossas vidas espiritual. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana para você, um ótimo dia. E saiba que quando a gente lê a palavra do Senhor, essa palavra renova nossas vidas. E lembrando do alerta que a Carla nos dá, né? Baseado em Tiago, que não sejamos somente ouvintes, mas que possamos ser praticantes da palavra.